Pronto. Vamos lá, entrando de novo aqui. Já vou chamar a Sara. Vou chamar a Sara pelo Instagram da Rô, tá bom? Para ver se a gente... Ô, Grejó! Ai, eu queria estar nessa casa aí, viu? Ai, É. glória a Agora sim, Deus. conseguimos! Que bom, glória a Deus! Gente, antes eu vou recapitular um pouquinho aqui para a gente não perder. Estava aqui na outra live, né, que a gente teve que encerrar, falando um pouquinho da Sara, falando um pouco de como nasceu esse projeto Curadas para Curar, que é um programa, na verdade, porque o projeto já nasceu, né, e foi muito lindo da forma com que aconteceu, porque antes de iniciar, a Sara já estava gestando algo que Deus tinha colocado no coração dela. E ela falava, eu quero fazer algo para as mulheres à tarde. Eu vejo que tem muitas mulheres que estão disponíveis à tarde para receber de Deus. E eu lembro, eu tenho até a foto da gente ali no café conversando sobre isso, uma conversa tão gostosa, a gente super ardendo o coração, pensando no nome. E ela falava, o milagre está na nossa casa. Bem essa palavra que a gente vai falar agora. E a gente foi conversando sobre o nome, nasceu Curadas para Curar, né? A gente chegou com aquela sede de fazer, e a pastora Alessandra super apoiou, entrou também no programa, e foi maravilhoso o que Deus tem feito através do Curadas para Curar. São testemunhos muito fortes, sabe? De transformação de vida, de cura na alma, de milagres, assim, pessoas que muitas vezes estavam querendo desistir da vida e estão saradas, curadas, e Sara está à frente desse projeto. Ela é uma intercessora, porque assim as palavras são geradas mesmo. Ela fala assim, olha, eu não sei, Deus vai me dar a palavra. E a gente vê que é algo que vem do céu, não tem assim, ela não copia de ninguém, ela não... Deus manda para ela algo muito específico que tem sido cura para a vida de muitas mulheres. E ela não só dá a palavra, mas ela paga mesmo um preço de oração, viu? E aí eu sempre falava, né? Toda quarta-feira eu estava lá na igreja, quando sempre que eu podia eu estava ali. E hoje é quarta-feira, então assim, coincidiu, né, Sarinha? Essa é a Sara, Saudade, gente. Que saudade da Sarinha que me saudade. recebeu quando eu cheguei em Porto Alegre. Ela foi a primeira pessoa que abraçou a gente, um abraço tão gostoso. E quando eu estava indo embora, quando foi o último dia que eu preguei naquela casa ali, no culto de mulheres, a gente não combinou nada, mas o Senhor, né, colocou ela ali na porta para fechar a porta para mim. Foi muito forte aquilo. Ela fechou, assim, não fechou, a gente fala fechou a porta, mas ela despediu, né? Não, e E eu sei que eu já tinha ido embora. E eu voltei porque eu esqueci uma coisa e tu estava na porta. Eu voltei para despedir. ah, Mas ai, glória a que Deus, né? saudade. Glória a Glória Deus. a Deus pelo tempo que a gente viveu aqui, foi muito bom. Foi muito bom, foi muito edificante. Essa é a Sara, gente, para quem não conhece, estou vendo que tem um monte de mulher aí do Curadas, deve estar morrendo de saudade, né? Estamos mesmo, muitas saudades, né? Esse tempo de reclusão em casa aí está deixando a gente cheio de saudade. Mas Sim, yeah. glória a Deus por tudo, né? Sim, glória a Deus, Deus faz todas as coisas certas, né, gente? E hoje a gente vai falar de milagre, curadas para curar. A primeira palavra é sobre o milagre. E aí, Sarinha, queria que você falasse para nós o que que é um milagre, né? Às vezes a gente pensa assim, o cego voltou a enxergar, o paralítico voltou a andar, mas explica para a gente um pouquinho o que É. que é o milagre. Então, né, esse projeto do Curadas para Curar, ele tem em todo o Brasil, né? E muitos seguem o livro, né? Mas aqui em Porto Alegre, na Lagoinha Porto Alegre, é onde eu congrego, né? O Senhor nos deu a direção de fazermos, então, este trabalho com palavras geradas pelo Senhor mesmo, né? Para as nossas vidas aqui.
E esse projeto teve todo o apoio da pastora Gabriela, que estava conosco, então, o ano passado, e com a nossa pastora principal aqui, a Alessandra Garcia, que sempre nos apoiou e nos apoiou de uma forma muito intensa, né? Porque as duas participavam toda quarta-feira, depois nós começamos segunda, elas participavam também, e isso é muito importante. E eu sou muito grata a Deus por essa oportunidade. Então, dentro disso, o que o Senhor, né, trabalhou nas nossas vidas? A questão de que o milagre, todos nós precisamos de um milagre. A princípio, a pessoa pensa assim, não, mas milagre é algo muito extraordinário. Não, não é. O milagre é, sim, um evento incomum. Algo, né, que não se pode explicar pelas leis naturais. Agora, se nós pensarmos que nós temos muitas coisas na nossa vida que nós não conseguimos por nós mesmas, que nós precisamos de uma intervenção divina, este é um milagre. Nós precisamos de um milagre. Daquilo que nós sabemos que é o Senhor que precisa intervir ao nosso favor, né? Então, é isso que nós começamos com essa palavra, né? Quando um milagre é necessário. Sim. E agora tá todo mundo em casa, né? E eu lembro muito dessa palavra que você falava assim, o milagre, ele tá na nossa casa. Então, eu acho que não teria palavra melhor para dar para as pessoas, assim, para trazer essa realidade enquanto estamos todos na nossa casa. Qual seria esse milagre na nossa casa? É. Então, né, nós temos que pensar a casa nos dois âmbitos. Nós temos que pensar a casa na estrutura física e nós temos que pensar a casa, o nosso ser espiritual, né? E nós vimos assim que uma mulher, ela é a gestora da sua casa. A mulher é aquela que comanda o espaço da sua casa física. Mas antes de ela comandar esse espaço, tem que ser comandado ela própria. Uma mulher que está plena em Deus, a casa dela entra para a plenitude do Senhor também. Agora, uma mulher doente adoece um ambiente. E nós vimos assim que Deus queria então tratar com as nossas vidas, primeiramente, nos curar, para que efetivamente nós pudéssemos ser agentes de cura para outras pessoas, né? Então, dentro disso, o Senhor me deu uma primeira palavra, né? Há um milagre na sua casa. Quando nós falamos da viúva, né? Que quando aquela viúva precisou de um milagre, o marido dela morreu e deixou uma grande dívida. E ela tinha que pagar aquela dívida pelas leis da época. Os filhos dela poderiam ser levados e seriam levados como escravos para o pagamento da dívida. E aquela Já mulher pensou, gente? já viúva, então, dependendo daqueles filhos para serem a proteção dela, ela perderia. E ela vai para o profeta e pede um milagre. E ali começa todo um processo que é muito interessante. Porque aquela viúva somos nós, pedindo o nosso milagre. A gente chega para Deus e fala assim, primeiro a gente já pensa assim, que a gente está sendo bem espiritual, que está pedindo para Deus. A gente já está reconhecendo que é Deus que pode fazer. Mas a gente quer que Deus faça assim, né? Num salar de dedos. A gente ora e diz, Senhor, a situação é essa, eu preciso disso. Assim como aquela mulher chegou para o profeta e falou, olha, meu marido morreu, deixou uma dívida e já estão chegando os credores para buscar os meus filhos. Ela estava já no desespero. E o que ela esperava ali? Ela esperava que um milagre fosse feito de imediato, assim como nós esperamos. Sim. Só que Deus, né, através do profeta, levou aquela mulher para um processo. Então, muitas vezes, o Senhor vai trabalhar o milagre na nossa vida através de um processo. Né? Muitas vezes o Senhor pode fazer o milagre instantaneamente, enfim, pode, faz. Mas muitas vezes o Senhor nos leva para esse processo. E é esse processo que a gente começou a ver. Primeira coisa, quando aquela mulher fala ali, o profeta olha para ela e diz assim, tá, mas como que eu posso te ajudar, né? O que eu vou poder fazer por ti? E a mulher fica tipo assim, esperando que ele faça alguma coisa. E ele diz assim, o que tu tem em casa?
E o que ela responde? Ela responde o que nós responderíamos. Quando alguém perguntar para você, diz assim, o que você pode fazer para resolver esse seu problema insolúvel? Aí a primeira resposta que nós damos é, nada, não posso fazer nada. Eu não tenho competência para fazer nada. E quando ela fala aquilo, o profeta continua olhando para ela. Tipo assim, vamos esperar mais uma resposta, né? Alguma coisa mais. Uhum. E aí ela olha e diz assim, olha, só tem em casa um pouquinho de azeite. E aí, então, esse pouquinho de azeite começa aquele processo lindo que Deus Sim. começa a trabalhar com ela, né? Num primeiro momento já, falando para que ela fosse às vizinhas buscar vasilhas vazias. Vasilha. Agora, só um parênteses aqui. Como Deus gosta de trabalhar com pouco, né? A gente tem mania de grandeza, mas em toda a Bíblia a gente vê como Deus ama o pouco. Se você tiver pouca fé, tudo é pouco, né? Assim, uma fé de um grãozinho de mostarda, se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, tudo ele começa com pouco. E a gente quer Esse, sempre ter muito. E o pouco que ela tinha foi o início do milagre. Então, às vezes, o pouco da força que a gente tem, o pouco da fé que a gente tem, o pouco do mantimento que a gente tem, o pouco da bondade, enfim, tudo que é pouco pode gerar o nosso milagre. a multiplicação, né, que o Senhor A trabalha na multiplicação. nossa vida. Exatamente. Então a gente vê aquilo ali, né? Quando ela chega naquela situação ali, querendo uma urgência, Deus fala com ela, vai lá, e através do profeta, né, diz, vai lá e busca vasilhas vazias. É interessante isso. O milagre poderia ser feito naquele momento ali, mas o Senhor inclui ela nesse processo, né? E fala para ela pedir vasilhas vazias. Fala de esvaziamento. Então, quando eu peço um milagre para o Senhor, eu preciso me esvaziar. E aí a pessoa fica assim, mas esvaziar do quê? Às vezes a gente não tem nem noção do que nós precisamos nos esvaziar. Mas precisamos nos esvaziar de nós mesmos, das Ah, nossas justificativas, né? Dos nossos argumentos, de tudo aquilo que nos afasta de Deus. Precisamos nos esvaziar de muitas coisas na nossa vida. E amém. ali aquela mulher vai lá e pega, então, essas vasilhas vazias. E ele diz uma coisa que é fundamental. Ele chega e diz assim: pede as vasilhas e entra na tua casa e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. Aí é tremendo o negócio, né? Porque o profeta fala para ela fechar a porta sobre ela. E portas nos falam de acessos. Né? Uhum. Portas nos dizem sobre acessos à nossa vida. O que está chegando em mim? Nós somos ministrados o dia inteiro, de diversas maneiras. É pela televisão, é pelos contatos pessoais que nós temos, os contatos virtuais, é por propagandas, é pela mídia de toda sorte, né? Nós somos ministrados o dia inteiro. São portas que estão abertas e entrando na nossa mente, entrando na nossa vida, nos fazendo achar que é normal aquilo que o mundo propõe, achando que é normal eu viver sofrendo, porque todo mundo sofre, né? Tem muitas portas na nossa vida. E aí aquele profeta fala para ela, entra e fecha a porta sobre ti. E aí isso é tremendo, porque assim, quem é que tinha o problema? A dívida foi ela que fez? Não, não foi ela que fez a dívida. Quem deixou a dívida foi o marido, né? Aham. Quem sofreria o dano principal de ser levado como escravo para pagamento da dívida eram os filhos. Mas o profeta diz para ela: fecha a porta sobre ti. E isso é uma coisa muito interessante, porque quando nós temos um problema na nossa família e alguém chega e diz assim: olha, tem que fechar portas, né? Tu tem que ver como é que está a situação e tal. A gente pensa que quem tem que fechar a porta é a pessoa que está com problema. Se, Aham.
Se eu tenho um filho com problema, eu vou logo pensar, não, fulano tem que fechar as portas para aquelas amizades que ele tem que não são de Deus, para aquela situação que ele comete lá todo dia que não é do Senhor. Papapá. Eu penso que ele tem que fechar portas. Se é o marido que tem problema, a gente pensa assim, não, ele que tem que fechar a porta, aquele trabalho dele lá que proporciona isso, aqueles amigos, né? A família dele, a mãe dele. A gente começa a Aham. achar que a O outro pessoa é sempre o problemático, né? é, O outro que tem que mudar, o outro que tem que se refazer com Deus. E a isso, gente nunca traz para nós mesmos, né? exatamente. E o profeta diz para ela, primeiro fecha a porta sobre ti. Então, quando nós estamos pedindo um milagre para o Senhor, mesmo que não para nós diretamente, nós temos que fechar portas sobre Se nós. proteger, né? Se proteger, Primeiramente, eu acho que. isso aí. Porque assim, ó, aí tu pode pensar assim, não, mas o problema é a fulana, não é eu. Mas quando tu fecha portas, tu ganha uma autoridade no mundo espiritual para depois tu fechar portas sobre aqueles que estão sob teu domínio. Aham. Né? Então, foi isso que o profeta disse, fecha a porta primeiro. E nós, olhando aquela situação, naquela cena, vamos dizer assim, né? Se aquela mulher tivesse deixado as portas abertas, olha só, ela já tinha aguçado a curiosidade dos vizinhos quando ela pediu as vasilhas. Todo mundo sabia da condição de pobreza dela, né? De miséria. E aí, então, eles já estavam aguçados para saber o que será que a mulher vai fazer. Né? Se ela tivesse deixado as portas abertas, aquele povo todo ia ficar ali, não, essa mulher está louca, o que ela está achando? Isso não vai acontecer, entende? A interferência do mundo exterior dentro daquele processo que Deus estava proporcionando para ela, Uhum. né? Então, muitas vezes, dentro do processo que Deus determina para nós, faz sentido para nós, para os outros não faz. Então, Aham. ali era necessário que ela fechasse as portas. E ela fecha as portas. E É aí, muito então, começa. interessante, né, Sara? Só um parênteses. A porta, ela fala de proteção, mas também de se voltar para dentro, de parar de buscar lá fora aquilo que muitas vezes o Senhor quer trabalhar dentro, fechar a porta e ir para dentro, né? É se Intimidade. proteger, é intimidade. E às vezes a gente quer resolver um problema, a gente pede ajuda para tanta gente, só que a gente não se enxerga nisso, né? Então, acho que Deus, ele estava falando assim, se enxerga, olha para dentro de você, quero falar contigo, começa em você o milagre. Por amor que Deus faz isso, né? Que se no momento que ela fosse lá, tivesse acontecido o plim-plim, as moedinhas tivessem caído, a dívida tivesse sido paga, ela não tinha aprendido nada. Aham, Né? E muitas vezes nós queremos isso, que o nosso milagre aconteça e a gente não está muito preocupado em aprender. Mas o Senhor é tão amoroso que ele se propõe a nos ensinar, né? amém. E ali, então, quando ele chega ali naquele momento, ela começa, então, a fazer aquele processo com azeite que ela tinha. Então, aquele pouquinho que ela tinha, ela virava na vasilha, a vasilha enchia e aquele pouquinho continuava ali. Aí ela virava na outra, enchia a outra e aquele pouquinho continuava. E assim ela fez em todas as vasilhas, até que ela chega para o filho e fala, me alcança mais uma. E ele diz assim, não, não tem mais. E é interessante que a palavra não diz que o azeite acabou. A palavra diz que o azeite parou. Aham, E aí tem um ensinamento precioso, porque assim, ó, o milagre que Deus tem para minha vida, o tamanho do milagre, não depende de Deus. Depende do quanto eu vou me esvaziar para isso acontecer. amém, amém. Né? O quanto eu vou estar vazia. Vasilhas cheias não tem como o Senhor Ainda agir. mais cheias de si, né, pessoas? Cheias de si. Então, às vezes, a gente está cheio de nós mesmos. Como que Deus vai encher? Como que Ele vai derramar? Se a gente está tão cheio de tantos sentimentos, né? Orgulho, tristeza. Não tem como Justiça Deus derramar. própria, né?
A gente Aham. tem essas coisas, né? Isso é nosso natural. A gente não precisa se esforçar para ser orgulhoso. Não precisa se Uhum. esforçar para ser mentiroso. Não precisa esforçar para ser apressado, ansioso. Nada. Tudo isso é o nosso natural. Aham. Para ser Naturalmente nós somos. tadinho. Para Naturalmente. até pegar aquele sentimento, aquela situação tão ruim e se sentir tão miserável, né? Ter aquele sentimento de pena de si próprio. Isso também é em situações de sofrimento, muitas vezes a gente fica ali Sim, a querendo que gente os se outros justifica por se isso, né? justificando. Pobre de mim, né? Como eu sofro, Aham. né? Quando a gente Gente, essa não. palavra, só para reforçar aqui, quem puder colocar, está em 2 Reis 4, tá? Eliseu aumenta o azeite da viúva, depois quem quiser ler com mais calma. Isso. Então, daí, aquele azeite para no momento que não tem mais vasilhas. Então, o tanto que eu me esvaziar diante do Senhor é o tamanho do milagre que vai acontecer na minha vida. E aí, então, é interessante que a mulher faz todo aquele processo e ela volta lá no profeta, né? E diz, tá, fiz tudo, enchi as vasilhas, e agora o que eu faço? Aí o profeta diz assim, vai e vende. Daí tu pensa assim, puxa vida, ela não era culpada, vamos dizer assim, de nada, mas aí ela já teve que buscar o profeta, ela teve que pedir vasilhas, ela teve que fechar portas sobre ela, sobre os filhos, ela teve que encher e tal. E aí chega ali, e agora? Agora tu vai vender. Eu vender? Ela poderia dizer, né? Mas eu não tenho jeito para venda. Que tanto, né? Às vezes, no processo de Deus na nossa vida, o Senhor vai nos conduzindo sem nos dar ainda o milagre. Mas Ele vai nos conduzindo nos processos e a gente vai dizer assim, ai, mas que tanto, né? Ai, Deus já fez isso, tá? Tudo bem, aceitei, mas mais isso, mais isso. O Senhor está trabalhando. E ali Uhum. a mulher entende, ela vai e vende. E o interessante é que o profeta diz assim, vende o azeite e paga a dívida. Aí era o que ela queria. Era o milagre que ela precisava. Paga a dívida. Mas como Deus dá sempre abundantemente mais, o profeta diz para ela, paga a dívida e vive do resto, tu e os teus filhos. Ali ela teve provisão para a vida inteira, Amém. né? Então, os processos de Deus na nossa vida, eles às vezes demoram e a gente fica Uhum. meio aflito, mas são processos para a vida inteira. São Amém. processos que vão resolver o nosso problema pontual e vão resolver no decorrer da nossa vida, Amém. né? Às vezes o próprio processo ele já é um milagre, né? Porque você, talvez aquela mulher, ela começou a se sentir tão útil. Talvez, eu fico pensando, talvez ela, primeiro, ela pediu as vasilhas, ela pediu vasilhas para as vizinhas, ela teve que vencer um orgulho ali. Deus Sim, já quebrou algo na vida dela, né? Imagina sair pedindo alguma coisa, quantas vezes a gente está precisando de algo e a gente tem vergonha de pedir, né? Ajuda. E para aí Deus vai fora. lá e quebra o orgulho, fala assim, pede ajuda, você está sozinha, você está precisando de ajuda, você tem uma rede de relacionamentos do seu lado que você pode pedir. Então Deus já quebrou ali o orgulho da mulher, né? Isso já foi um milagre muito grande, porque o orgulho, ele atrapalha tantas coisas na nossa vida, ele é a raiz de tantos males, né? Deus, ele ama a humildade do nosso coração. Então, quando ele quebra isso, ele já quebra uma estrutura que podia estar prejudicando toda a nossa vida. Então, Uhum. para mim, assim, muitas vezes o milagre que Deus faz na nossa vida é o próprio processo, que ele vai nascer numa outra pessoa, né? E quando você chega no final desse processo, você vê que Deus, ele caminhou junto contigo desde o iniciozinho ali, né?
foi quebrando, foi te dando outras coisas que você jamais imaginaria ter. E aí, quando você chega no final do processo, ele não acaba, Deus continua fazendo, que é o que ele fez com a viúva, né? Os processos de Deus na nossa vida sempre começam com humilhação. Amém. É quebrar o nosso eu, é quebrar o nosso orgulho, a nossa altivez, entendeu? Esse é o processo de Deus, sempre começa nisso. Eu vejo nesse tempo de Curadas para Curar em Porto Alegre, eu vejo assim que muitas vezes as mulheres chegam lá e dizem assim: ah, eu vim para dar uma olhada, né? Porque eu vi o pessoal comentando. É desse jeito. Eu não preciso muito de cura, não, mas está todo mundo falando, eu vim ver. Exatamente. Ela acha assim que ela não precisa, e ela não vê que precisa, né? A É. princípio ela não vê. O E outro que você fala, precisa, né? O marido que precisa, o filho, a mãe, exatamente. todo mundo. E elas dizem, não, mas eu vim aqui porque a minha filha precisa muito, né? O meu marido. Então, e glória a Deus porque as pessoas chegam, né? Mas no Amém. decorrer do tempo, né? Nós vamos trabalhando, cada mensagem que o Senhor nos dá, cada quarta-feira, vai caindo a ficha. E Deus vai Aham. começando a trabalhar na vida daquelas mulheres tão profundamente, né? É muito, muito bom isso do que o Senhor faz. Nós vimos assim, na direção que o Senhor me deu para Curadas para Curar aqui em Porto Alegre, foi fazer módulos em oito encontros, né? Então, o primeiro módulo nós fizemos sobre a casa, né? Sobre o processo de limpeza da casa, a edificação da casa. Nós falamos, então, sobre identidade, né? Nós temos uma palavra chamada Quem Sou Eu? Nós falamos sobre resgate da autoestima. Falamos, então, sobre essa limpeza da casa, a casa, eu interior, e até a minha casa como estrutura física. Aham. Falamos sobre uma outra coisa que nos atinge tão fortemente, que é muito por alguma coisa. E o Senhor nos dá. E às vezes, com a nossa própria boca, nós colocamos aquilo por terra. Perdemos a bênção do Senhor porque não cuidamos as palavras. Então, nós vamos vendo assim várias coisas, né? Como edificar essa casa depois que ela está limpa, que ela está estruturada, como que eu vou edificar, né? Falamos de fundamentos. Então, foi um módulo muito interessante. E depois, no final, a última palavra é entendendo o propósito de Deus. Por que Deus faz todo esse processo comigo, né? Qual é a intenção que o Senhor tem comigo nisso, né? Então, esse foi o primeiro módulo, foi assim transformador. E Amém. depois nós fizemos um outro módulo chamado Relacionamentos Quebrados. Forte também. Foi tremendo. Relacionamentos quebrados, a gente viu o quanto Deus é um Deus relacional e o quanto que ele está interessado em se relacionar conosco e que nós também tenhamos relacionamentos interpessoais, né? Porque isso edifica uns aos outros, né? Uhum. Então, diante disso, a gente vê o quanto o inimigo das nossas almas trabalha para que esses relacionamentos sejam Quebrados. quebrados, né? É verdade. É, eu estou vendo aqui as mensagens, ó. Estão falando pelo que eu tenho que te trazer aqui para Brasília. Vou trazer, gente. Aguardem para dar um intensivão. A minha mãe falando que está passando por um processo abençoado nessa quarentena. Amém. Adelaide, gente, a Adelaide já me fez chorar com os testemunhos dela, forte, como que Deus fez na vida dela, né? E eu vejo, assim, que a quarentena está trazendo muito à tona, né? Isso, assim, de quem somos, que milagre, esses relacionamentos. Muitas vezes a gente fala, vai ser para unir, mas muitas vezes tem separado.
E aí, Sara, qual dica que você dá pra gente dentro desse contexto, né? Que o milagre sou eu, o milagre está dentro de mim. Como Pois se então, relacionar, muitas vezes, com pessoas que são de difícil relacionamento, né? Eu estou na minha casa, muitas vezes eu tenho um filho, ou um marido, ou pais, ou não sei, né? Quem quer que seja. Pessoas que estão ali, uma amiga, eu moro com uma amiga, só que a pessoa é muito difícil de se relacionar. O que que eu, entendendo que tudo começa primeiro em mim, como que eu posso fazer para eu sair dessa quarentena melhor, para eu não achar que a quarentena tá horrível, que tá estragando a minha vida, mas que eu posso estar sendo edificada, que esse milagre que essa viúva viveu, que eu também posso viver um milagre. então, hashtag fica em casa, né? Mas que casa? Que casa? Que casa a nossa família encontrou quando voltou para casa? Isso é interessante porque nós todas fomos criadas pensando e sendo instruídas que a felicidade estava fora de casa. Felicidade estava em quanto mais eu estudar, quanto mais eu trabalhar, quanto mais eu viajar, quanto mais qualquer coisa fora de casa. E de repente, né, Deus permite uma pane no planeta e todo o povo volta para casa. E que casa que foi encontrada, né? Voltando para a ideia de que a mulher é o comando de uma casa, o que a minha família encontrou quando voltou para casa? Eu acho que esse é um tempo de autoavaliação, né? Então, de eu avaliar como que está a minha casa, o que o meu filho encontrou quando voltou para casa? O que meu marido encontrou, né? É uma casa de paz? É uma casa organizada? É uma casa frutífera? É uma casa que nada funciona? Como é que é a casa? Né? E aí nós estamos passando por esse longo período. Talvez ainda alguma coisa mais ainda se estenda. O que eu posso fazer? Que família eu vou devolver para essa sociedade quando findar essa quarentena? Sim. Né? Que eu vou, Aham. que eles vão levar para fora do que eles viveram dentro de casa? Uhum. Né? Então, dentro desse processo, eu só posso ser um agente de cura para minha família, para minha casa, se eu própria for curada. Né? Então, Aham. isso vem, eu acredito que para aguçar em nós esse desejo de ser curado, esse Uhum. desejo de ver assim, ó, de ser avaliado pelo Senhor, que é Ele que. Quando a gente vai no médico, o que a gente chega lá e fala alguma coisa? Às vezes a gente diz, né? Ah, estou sentindo uma dor aqui ou ali. Às vezes a gente diz, oh, não estou sentindo nada, mas vim fazer um check-up, né? Aham. E aí o médico faz todos os exames para tratar a tua vida. O que falta para equilibrar, qual é a vitamina, qual é a proteína, né? Aquela coisa toda. E esse é o tempo que o Senhor está proporcionando esse autoexame Aham. das nossas vidas, né? Sim. Como que nós estamos? E o que nós podemos nos empenhar para melhorar? Para que a Uhum. nossa casa realmente seja um lar, realmente seja uma casa abençoada, uma casa frutífera, uma casa que produz, né? Sim. Se nós olharmos lá para o Provérbios 31, a gente até arrepia, né? De ver aquela Aham. mulher. A mulher virtuosa, a mulher inatingível. A gente pensa assim, gente, essa mulher existe? Não, a gente fica assim, gente, isso aqui é para enlouquecer, né? Porque a gente não é nada daquilo ali. Mas eu creio que o Senhor tem um processo nas nossas vidas para nos conduzir a isso, né? Aquela Sim. mulher ali, ela vende, ela compra, ela administra, ela se cuida, ela cuida dos da casa, né? Mas eu vejo isso tudo como um processo do Senhor na nossa vida, primeiro espiritual. A nossa casa, eu. Se eu for Amém. alegre, se eu for contente, e isso é outra coisa, né? A palavra de Deus não diz para a gente ser feliz, né? Mas Paulo diz assim, ó, eu aprendi a estar Ah, contente tá.
Em toda e né? qualquer situação. Em toda e qualquer situação. Então, esse é um processo que Deus quer fazer na nossa vida, Aham. nos ensinar a sermos contentes, Sim, né? e é interessante que, assim, não é... Muitas vezes a gente pensa que a nossa alegria vai estar no outro, né? Em o outro ser gentil, em o outro ser dócil, em o outro suprir nossas necessidades. Mas quando a gente aprende que a nossa fonte é Jesus, a palavra de Deus fala que aquele que beber dessa fonte não vai ter mais sede, aquele que beber de mim, rios de águas vivas fluirão do seu interior. É do seu interior que fluem os rios, é do nosso interior que flui a paz, a alegria, o nosso sustento. Então, muitas vezes a gente vai estar recebendo algumas pancadas ali, né? Mas você vai, você ora, você se recarrega no Senhor e você enxerga que muitas vezes por detrás de uma pessoa que está te fazendo feridas, tem uma pessoa gritando por ajuda. Ela está tão ferida que ela começa a te ferir. E se você se humilhar, se você aprender a acessar o coração dessa pessoa, você pode muitas vezes quebrar essa estrutura tão dura desse coração. O amor, né, ele tem esse poder de trazer cura. Então, muitas vezes, a mulher, em vez de rixosa, ela tem que aprender a ser dócil, mansa, para ela quebrar, muitas vezes, estruturas que fazem ela se sentir mal. Que o outro, né, tá ali cheio de ódio, cheio de rancor, cheio de intolerância, e devolvendo aquilo com amor, você até constrange. Só que a gente só consegue fazer isso quando a gente está cheio de Deus. Se a gente não tiver É, cheia do rio de águas vivas ali, gente, é impossível você ser dócil, ser amável, ser manso e humilde de coração como Jesus, se você não tiver ele habitando dentro do seu interior. exatamente. E esse processo aí a gente vai galgando, né? Vai A gente galgando, é um vai, crescimento, né? é um crescimento, a gente vai entendendo a palavra do Senhor na nossa vida. A cada semana que a gente fala no Curadas, as pessoas dizem assim: ah, gente, mas eu nunca pensei sobre esse ponto de vista. Ah, mas engraçado, eu vi sempre isso aí, não pensei assim. Então, é uma palavra que o Senhor vai trazendo revelada ali e as pessoas vão conseguindo assimilar, né? E agora tu vê assim, eu chegar a esse ponto, né, de ter um rio de vida. Tu pensa que maravilha viver do lado de uma mulher plena que tem um rio que flui dela, que ela é feliz por ela mesma. Tu imagina tu ser filha de uma mulher maravilhosa. Olha que Aham. coisa tremenda, né? Então, assim, ó, o quanto nós nos enchemos de nós mesmos, mais estressadas nós ficamos, mais doentes nós ficamos, mais desinteressante nós ficamos, né? Agora, ao passo que quanto nós nos enchemos do Senhor, da sua palavra, né? Então nós vamos recebendo de Deus essa vida que vai fluindo, né? Como um rio Aham. de água pura. É um rio que abençoa, é um rio que as árvores florescem, frutificam. O gado que vem Sim. beber água desse rio é saudável, produz um leite bom, né? Amém, Todas as amém, coisas são. A pessoa que vem beber dessa água cristalina, ela mata a sua sede. amém, E é isso que o Senhor quer fazer conosco e quer fazer com as mulheres. É amém, isso o processo. Nós sermos curados pelo Senhor e essa influência que nós temos, que certamente nós temos, para o bem ou para o mal, nós somos é verdade. influentes, né? Muito. O Senhor quer usar isso, entende? Para que os nossos filhos tenham paz, para que os nossos filhos sejam pessoas alegres, bem resolvidas, né? Que a pessoa que está conosco tenha prazer de estar conosco. Que a gente seja Sim. uma bênção, né? Para a vida das outras pessoas. Que a gente possa ter Uhum. palavras de vida. Porque se Exatamente. eu tenho, se eu tenho esse rio fluindo de mim, o que eu tenho para oferecer para as pessoas é vida. E é interessante que, assim, ele fala que a gente jamais terá sede. Então, quando ele derrama esse rio em nós, ele primeiro nos abastece, ele sacia a nossa sede.
Sabe aquilo que muitas vezes está doendo? Esse rio, ele também cura, ele limpa, né? Então, ele nos restaura, ele nos cura para curarmos. É muito forte. E voltando lá no início da palavra que a gente deu, é necessário primeiro o quê? Esvaziar as vasilhas, né? É necessário que a gente possa se esvaziar de nós mesmos, que a gente consiga se enxergar no processo do milagre, que começa em mim, não começa no outro, começa em mim. E é fácil de eu identificar quando eu estou no processo do Senhor ou não. Porque quando eu consigo olhar para mim e pensar assim, o que eu fiz para estar assim? Uhum. O que eu preciso mudar para que a situação mude? Eu estou no processo de Deus. Agora, quando eu fico muito preocupada com o outro, porque ele não me faz feliz, porque ele não é atencioso, porque o filho é rebelde, porque o emprego não é bom, porque a cidade não é legal, porque o bairro que eu moro não é bom, minha casa não é boa. Quando eu estou colocando todas as desculpas para os outros, eu estou num processo humano. E é um processo que gera morte. Então, eu tenho que ter esse feedback para mim mesma. Sim. Como é que eu estou lidando com as minhas dificuldades? Eu estou colocando para o outro a culpa? Por que eu vou pensar que eu tenho que mudar de emprego? Porque o chefe não é bom? Ou porque eu não estou fazendo a contento? Aham, aham. Né? Então, É a aonde que eu vou ganhar? autorresponsabilização, né? Eu vou ganhar quando eu conseguir olhar para mim. E quando eu olhar para mim, aí eu vou conseguir me esvaziar. Porque daí eu vou Amém. enxergar aquilo que não é bom e que eu já estou cheia daquilo ali que não é bom, que não Sim. produz vida, né? É muito forte. Então, o Curados para Curar é esse processo, né? A cada semana a gente vai trabalhando. Eu lembro, Sara, que você sempre, é assim, você dá uma palavra, Sara dá uma palavra, e depois que ela dá uma palavra, ali nos 20 minutos, ela lança uma pergunta. Eu queria que você lançasse essa pergunta, porque a gente entende que quando a gente confessa, né, quando a gente fala, põe para fora aquilo que tem que ser mudado em nós, é o processo de arrependimento e de cura. A Bíblia fala, né, para a gente confessar para que sejamos curados. E aí depois ela faz uma pergunta, a gente se divide ali em grupos pequenos e a gente vai falando um pouco do que está dentro, e é Compartilhando. ali que vai acontecendo a cura, né? E ela sempre faz uma Exatamente. pergunta assim que você fala, meu Deus do céu! Você fica É, meditando durante um tempo ali. quando a gente faz os pequenos círculos de partilha, é muito interessante, porque as pessoas começam a colocar o que elas pensam sobre aquele assunto que foi colocado, elas começam a se ver dentro daquilo que foi proposto, né? E elas começam a se enxergar. Muitas vezes no dia a dia, no corre-corre, a pessoa não tem esse tempo para pensar nada. Ela só pensa no problema, na solução, ela não pensa no processo, ela não pensa nela mesma. Então, esse momento é um momento que as mulheres sentam e começam a partilhar ali o que está acontecendo com a vida delas. E nós costumamos dizer assim, a gente tem um pacto de sigilo, né, do que é falado ali, porque e mais do que um sigilo de fala, nós temos a plena convicção de que o Espírito Santo está presente e que o Espírito Santo recolhe cada fala, cada Amém. lágrima que é derramada ali, né? Cada esvaziamento não volta para a pessoa, não volta. A pessoa sai dali diferente. Verdade. Começa um processo de Deus na vida dela, né? Amém. Então, a pergunta de hoje que eu queria deixar para vocês é isso. Que tanto desse rio eu tenho na minha vida? É um rio? É um riacho? É um fiozinho? É uma São gotinha? gotinhas? Eu estou em seca plena? Como é que estou? Que tanto que eu tenho desse rio de vida de Deus em mim? Aí, às vezes, as pessoas não têm muito noção disso e dizem, não, eu tenho.
Então, vamos olhar aonde corre esse rio. Traz vida, traz produção, traz alegria, traz limpeza. O que traz esse rio? O que sai de mim? A Bíblia diz que o que sai de mim é o que contamina. Por quê? Olha Porque que forte. está saindo ali. Então, essa é uma Ah, boa avaliação de eu ver que tanto de rio eu tenho na minha vida, o que Deus está fazendo em mim e o quanto isso está sendo manifesto por onde esse rio vai. As minhas palavras causam bem ou ofendem, magoam, né? As minhas atitudes, para por onde eu vou. Quando as pessoas olham para mim, elas têm essa sensação de acolhimento, ou elas têm uma sensação de que tem alguém julgando. Como é que é isso, né? O tanto de ah, rio de Deus na minha vida. Então, é isso que nós temos que buscar e ter humildade ah. de reconhecer que muitas vezes nós estamos bebendo uma água que não nos sacia. Olha, Nem nós. Não sacia nós mesmos, que dirá com quem convive conosco, né? aham, Então, esse é o processo de Deus e o Senhor está muito interessado em trabalhar com mulheres, porque através da mulher a casa é curada, filhos é são verdade. curados, né? Relacionamentos conjugais basicamente passam pela mulher, né? Na forma como ela vai se expressar e conduzir, né? E os filhos vão ver isso, vão começar também a receber desse rio, dessa água boa, né? Amém. Então, o Senhor quer nos tratar e a gente tem que aceitar isso de Deus na nossa vida. Quando você tiver oportunidade, não perca essas reuniões de mulheres, são uma bênção. Amém. Eu quero aproveitar aqui e falar para vocês que não conheciam esse programa Curadas para Curar. A Sara recebeu muitos pedidos, né, de ir em outros lugares, ministrar, me passa a tua palavra, mas é algo muito forte, vocês devem ter notado aqui, que vai fluindo, inclusive, coisas que ela trouxe novas para hoje, que não, nem estavam, né, É verdade. na, ali no primeiro. Mas ela gravou, ela tem um canal no YouTube que chama Curadas para Curar, Porto Porto Alegre, Alegre. isso, Curadas para Curar, Porto Alegre. E isso. ali tem algumas palavras, já são quantas, Sarinha? Ali já tem o primeiro módulo todo e o segundo módulo nós estamos ainda já gravando, mas tem 2 ou 3 palavras de relacionamentos quebrados. Relacionamentos quebrados é tremendo, É porque às vezes a tremendo. gente nem sabe por que a gente vive os processos que a gente vive hoje sem se dar conta do que aconteceu. E quando começa a vir as palavras de relacionamentos quebrados, a gente vai ver que a gente quebrou relacionamento com Deus, quebramos relacionamento com os pais, com irmãos, quebramos relacionamentos congregacionais. Como a gente diz, a gente que é rato de igreja, É, quebramos relacionamentos congregacionais. Tudo isso tem causa danos na nossa vida. sim, Quebramos relacionamentos profissionais. Tem pessoas que não conseguem parar no emprego, né? Não se sentem felizes em emprego nenhum. Tem pessoas que vão fazer faculdade, fazem 2, 3 e nunca estão satisfeitas por relacionamentos quebrados, né? Então, são processos de Deus. Nós vimos também relacionamentos invertidos. Gente, como sim, foi tremendo isso de foi forte relacionamentos demais. invertidos, né? Quando Aham, a gente muda a nossa posição no relacionamento, né? Quando eu sou mãe, em vez de eu ser mãe, eu me torno amiga. uhum, Quando eu sou esposa, em vez de ser esposa, eu me torno mãe, né? uhum, sim, Quando eu sou sogra, em vez de ser sogra, eu quero ser a provedora da família, eu quero sustentar a família, eu quero mandar na família. Então, coisas tremendas que é Deus muito vai forte. nos mostrando o quanto nós fomos nos distanciando da palavra do Senhor. Então, cada Amém. encontro a gente traz a palavra de Deus, porque é ela que nos faz, que nos traz a luz, né? É a palavra de Aham, Deus que nos traz esse poder de mudança. É só a é, palavra. é muito forte. Então você já coloca aí, olha,
Faz o Saraflix, tem o Netflix, faz uma imersão nessas palavras da Sara agora na quarentena aí no YouTube, porque eu sei que o Senhor vai falar muito com você através disso, através dessas palavras que ela gravou ali. Hoje eu escutei de novo a palavra sobre o milagre está na sua casa, que é a primeira palavra ali, vai seguindo uma sequência, né? Tenta seguir a sequência, porque uma leva para a outra. E agora a gente vai terminar, porque o nosso tempo está acabando, e eu vou pedir para a Sara fazer uma oração. Sara é daquelas intercessoras que ora de madrugada, que paga o preço de oração pelas vidas. E assim, você, Sarinha, é um privilégio ser sua amiga, é um privilégio. Deus me deu você de presente. Eu te amo muito, muito mesmo. A gente tem uma aliança muito forte. Glória a Deus, porque a Sara, eu sei que ela já cobriu e cobre até hoje minha vida em oração, né? E ela tem sempre palavras sinceras, sabe? Aquela amiga que fala as verdades. E eu amo isso, eu amo. Como eu preciso disso, né? E ela é essa amiga que me fala verdades, palavras carinhosas e palavras às vezes muito duras, mas que eu recebo com muito amor. E tem abençoado a vida de tantas pessoas, né? Sara, te amo. Fazer oração que vai acabar nosso tempo, não dá para eu ficar fazendo mais declaração. Ai, Paizinho, nós te louvamos por essa tarde, te louvamos por essa live, te louvo, Senhor, pela vida da pastora Gabriela, te louvo, Deus, pela vida da nossa pastora aqui em Porto Alegre, Alessandra Garcia. Pai, a igreja que tu tem nos dado, Senhor, tem sido uma bênção, ó Deus, estar aqui, poder trabalhar para o teu reino. Senhor, nós queremos te pedir que agora tu abençoe cada mulher, Senhor, cada pessoa que está assistindo essa live, que vai receber essa palavra no seu coração, Pai, que o teu poder de cura, de transformação venha sobre essas vidas, Senhor. Que efetivamente sejamos curados, ó Deus, para sermos agentes de cura na vida de outras pessoas, Pai. Pela tua misericórdia, não por nós, Senhor, que nós não somos nada, mas pela tua bondade, pela tua compaixão. Nós te agradecemos, Senhor, e pedimos que a tua bênção seja na nossa vida todos os dias que nós vivemos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus te abençoe e leva no seu coração a pergunta que tanto do rio de Deus está correndo dentro de ti. E que em nome de Jesus, que flua rios de águas vivas, carregue essa palavra com vocês. Deus abençoe, um beijo grande para todo mundo. Adorei ver cada mensagenzinha aqui. Beijo, Sarinha. Beijo. Te amo também. Beijo, Rô, tá ali. Porto Alegre, amo vocês. Uhul! Um beijo, tchau, gente. Beijo.